2 Samuel capítulo de número 9 diz assim: E Davi disse: há ainda algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas. E havia da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: Tu és Ziba? E ele disse: Teu servo é ele. E o rei disse: Não há mais nenhum da casa de Saul para que eu possa mostrar a bondade de Deus. E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho que é aleijado do seu pé. E o rei disse: Onde está ele? E Ziba disse ao rei: Eis que ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo e o retirou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face, fez reverência. E Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: Eis aqui o teu servo. Davi disse a ele: Não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas, teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: O que é o teu servo, para que olhes para um cão morto como eu sou? Quantos entenderam até aí? Glória a Deus. A Bíblia Sagrada conta a história de Davi e Jonatas, uma aliança que foi feita por conta da lealdade que havia entre esses dois amigos. Preste muita atenção para você entender nessa noite, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que Davi, quando mandado pelo seu pai Jessé a pedido de Saul, vai para dentro do palácio do rei. Depois que Davi destrói ou mata Golias no campo de batalha, o coração de Saul inflama por causa de uma canção que fora feita por conta da vitória de Davi. A Bíblia Sagrada diz que Davi, ele recebe uma canção, e a canção que entoam é: Davi matou os seus 10 milhares e Saul matou apenas seus milhares. Isso provoca um ódio mortal. Isso provoca um ciúme doentio na vida de Saul. Davi era justamente aquele menino que se tornou pajem de arma de Saul. Davi era justamente aquele menino que havia sido tornado o músico oficial do reino. Mas a Bíblia Sagrada diz que por conta do ódio que Saul coloca no coração, inflama o coração, para que Davi pudesse estar diante da presença do rei, ele precisava muito cuidado, muita cautela. Porque certa feita Davi está tocando a harpa, Saul fica possesso, endemoniado, e pega a lança e joga contra Davi. Davi apenas se desvia. Mas a Bíblia Sagrada diz que nesse ambiente familiar havia um jovem chamado Jonatas, filho de Saul, que cria uma afinidade com Davi. E a Bíblia Sagrada diz então que eles criam uma aliança. Uma certa feita, Saul programou-se para matar Davi e tomou a decisão de reunir todos os seus homens, tomou a decisão de reunir todo o seu exército. E a Bíblia Sagrada diz que Jonatas, descobrindo o plano, vai até Davi e conta para Davi o que ia acontecer. E Davi então foge. E é nesse momento que eles atam uma aliança, que eles fazem uma aliança. E a aliança é: caso eu morra, você cuida da minha família. Caso você morra, eu cuido da sua família. Isso se chama lealdade.
A lealdade é um dos princípios de uma aliança bem-sucedida. Nenhuma aliança será bem-sucedida se não houver lealdade. Pastor, o que é lealdade? Lealdade é como eu me comporto na sua ausência, ou como você se comporta na minha ausência. Isso é lealdade. Porque na ausência de Jonatas, pois Saul havia morrido, Jonatas havia morrido, e Davi assume o reinado de Israel. Na ausência de Jonatas, é bem possível que Davi poderia dizer: já morreu, Jonatas nem vai saber de nada. É bem possível que não exista mais ninguém da casa de Saul para que eu possa usar de beneficência. Mas a Bíblia Sagrada diz que Davi chama um dos seus moços, um dos seus homens, e a Bíblia diz que o nome dele era Ziba, e diz: Ziba, você que esteve juntamente com Saul no tempo do reinado dele, você sabe me dizer se restou alguém, se sobrou alguém da casa de Saul, para que eu possa usar de beneficência, por causa da aliança que eu fiz com Jonatas. A Bíblia Sagrada diz que Ziba diz: tem sim, tem um neto de Saul, filho de Jonatas, que mora em Lodebar. Lodebar é terra dos esquecidos, terra do esquecimento, lugar de miséria. Ele está em Lodebar e está na casa de Maqui, e é aleijado de ambos os pés. Preste atenção para você entender. Esse menino era muito pequeno ainda quando o seu avô Saul morreu e seu pai Jonatas morreu na guerra. E a Bíblia Sagrada diz que quando a ama fica sabendo que o rei havia morrido, o rei Saul, ela pega a criança correndo e ela sai em desespero para proteger a vida da criança, porque era comum, quando um rei era vencido em batalha, o rei que ganhou vinha de encontro à família e levava toda a família como escravo, para que pudesse se lembrar que ele havia conquistado a nação. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Davi manda buscar Mefibosete, aleijado de ambos os pés, a Bíblia diz que ele chega diante da presença de Davi, e diante da presença de Davi, ele se joga ao chão, e ele diz: por que o Senhor quer me abençoar? Por que o Senhor quer me colocar à sua mesa? Porque o Senhor quer restituir o que o meu avô e o que o meu pai perdeu. Por que você está olhando para mim, um cão morto como eu, e usando de beneficência? Preste atenção no que eu vou falar, isso é muito sério. A Bíblia não diz que alguém o chamou de cão morto. Quem fez isso foi ele mesmo. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que carregam traços de rejeição, elas têm uma crença limitante, que é chamada de armadilha da mente. Essa armadilha da mente chama vitimismo. Vou repetir: vitimismo. Ele se torna vítima, ele carrega a necessidade de ser vítima em toda a situação. Toda pessoa que carrega traços de rejeição se torna inveteradamente um vitimista. Você vai perceber que no convívio com uma pessoa que carrega esse traço de rejeição, ele está sempre se colocando para baixo, está sempre se diminuindo, está sempre dizendo que não consegue fazer as coisas, que não tem capacidade para tal. Ah não, alguém nasceu com tal habilidade, mas eu não tenho habilidade alguma. Isso se chama vitimismo. Vitimismo é uma crença criada na mente. Uma vez rejeitado, todo indivíduo vai desenvolver essa crença chamada vitimismo. Ele pode estar bem, ele pode ter
tudo que precisa, mas ele sempre está precisando de mais alguma coisa, porque ele precisa repetir o comportamento vitimista. Fulano tem, eu não tenho. Fulano faz, eu não faço. Deus abençoou a vida de ciclano e eu continuo aqui no mesmo jeito. Diga comigo, vitimismo. Diga comigo com convicção, diga vitimismo. É uma crença criada na mente do indivíduo que sofreu rejeição, que ele não pode nada, que ele não é nada e que ele não tem capacidade alguma. Por isso que Mefibosete, quando chega diante da presença de Davi, ele se joga aos pés de Davi e começa a dizer: por que que o Senhor quer fazer alguma coisa por mim? Querido, se fosse eu, o rei dizendo: a partir de hoje você come ao redor da minha mesa, a partir de hoje eu te devolvo todas as terras que eram de seu pai Jonatas e de seu avô Saul, eu já pulava para cima, dava glória a Deus. Mas um vitimista, preste atenção, ele nunca consegue ver o que está acontecendo ao seu redor de bom. Ele potencializa todas as coisas negativas. Vou falar de novo para você entender. Ele potencializa todas as coisas negativas. Deus fez 10 maravilhas hoje na vida dele. Uma é suficiente para ele terminar a noite. Viu o que aconteceu? Minha moto furou o pneu. Não é possível que Deus deixou isso acontecer. Ele esquece das outras 10 coisas boas. Você quer ver um exemplo fenomenal de vitimismo? É a nação de Israel. Esse povo está 430 anos em Israel, ou no Egito, como escravo, servindo como escravo. E a Bíblia Sagrada diz que quando Deus os liberta, quando Deus os arranca da terra de escravidão e os leva para a terra prometida, eles carregam uma crença limitante chamada vitimismo. Preste atenção. A Bíblia diz que Faraó teve que dar para eles fazenda. Esse povo trabalhou a vida inteira, foi escravo, mas no final das contas eles receberam pelo trabalho feito. Eles estão levando riquezas para possuir a terra prometida. Eles não estão saindo de mão abanando. Só que toda vez que eles encontram algo negativo, eles potencializam algo negativo e esquecem de algo bom que Deus fez. Eles saem da terra cantando, adorando, com ouro, com fazenda, com gado, com animal, com seus filhos, com as suas filhas. Era motivo suficiente para eles passar todo o deserto glorificando a Deus. Mas a Bíblia diz que quando eles chegam diante do Mar Vermelho, e foi o próprio Deus que fez isso, porque o texto diz assim, ó, e Deus diz para Moisés: mude a rota, vai pela região de Baal-Zefon. E quando esse povo começa a ir em direção a região de Baal-Zefon, eles dão de frente para o mar. E Deus, está no texto, endureceu o coração de Faraó. Sabe por quê? Porque Deus precisava revelar o coração desse povo. A Bíblia Sagrada diz que eles chegam diante do Mar Vermelho. E agora a notícia é: Faraó está vindo atrás do seu exército. E a Bíblia Sagrada diz que então, quando eles começam a murmurar, Moisés se joga diante da presença de Deus e começa a clamar. E Deus diz: Moisés, por que você clama a mim? Mas o que eles estão dizendo é: nós vamos voltar para o Egito, nós vamos levantar um líder para nos levar outra vez de volta. Não dá para nós ficar aqui. Olha o que Moisés fez com a gente. Toda pessoa que carrega traços de rejeição, automaticamente ela potencializa problemas. Ela esquece de todas as maravilhas que Deus acabou de fazer. Deus tinha gerado 10 pragas para mover o coração de Faraó em favor do povo. Agora o Mar Vermelho é suficiente para fazer eles esquecer de tudo que Deus... Querido, é muito importante isso aqui. Por quê, pastor? Porque todo trauma de rejeição, ele te traz problemas no casamento. Marido ou mulher insatisfeito ou satisfeita com tudo. Você pode ter tudo, mas na mente não tem nada. Está sempre se vitimizando. Está sempre declarando que não está bom. Pessoas que carregam traços de rejeição são pessoas que não conseguem se relacionar com Deus. Por quê, pastor?
Porque um momento em que Deus te deu um não, e deixa eu te dar uma notícia, Deus vai te dar vários nãos durante a sua vida e a sua caminhada com Cristo. Vários não, e preste atenção, todo não de Deus é uma proteção para nós. Sabe como que Deus inicia o mundo? A humanidade com um homem chamado Adão, uma mulher chamada Eva, e diz para eles: governem tudo, só que não toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí eu vou falar para você algo muito poderoso aqui nesta noite. Todo não de Deus é uma proteção. Deus nunca vai dar um não para nós simplesmente para nos ver entristecido. Todo não de Deus é proteção. Ou seja, Deus está vendo aquilo que você não conseguiu ver ainda. Só que pessoas que carregam trauma de rejeição, quando Deus dá um não, ele começa: a promessa não vai se cumprir, eu não acredito mais, eu vou sair da igreja, eu vou mudar de igreja. E quando é o pastor, então piorou. Pessoas que carregam trauma de rejeição, para lidar, irmão, com pastoreio, é uma das pessoas mais difíceis de se lidar. Por quê, pastor? Porque no pastoreio, irmã Zelinda, tem colo, mas também tem a vara. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara, irmãos, consola alguém? A função do cajado, o que era o cajado, pastor? A borda, a parte dobrada. Chamava-se pelos pastores bordão da misericórdia. Era quando o pastor queria trazer a ovelha para perto. Então ele esticava o bordão e puxava a ovelha para perto dele. Mas quando a ovelha estava começando a sair do caminho, ele usava a vara. A gente tem a ideia de vara e cajado de um pastor como uma bengala. Ela era mais alta do que o pastor, em torno de 2 a 2,5 metros de altura. Porque quando o animal começava a sair do trilho, lá estava o pastor esticando a vara e trazendo ele de volta para o caminho. Mas pessoas com problemas, com traços de rejeição, têm dificuldade terríveis de ser corrigida e de ser pastoreada. É por isso que esse homem chamado Mefibosete, carregando esses traços de rejeição, chega diante de Davi e já começa a se minimizar. Você já viu gente que se minimiza sempre? Você conhece alguém? Será que Sinop é tão santa assim, gente? Pessoas que se minimizam 24 horas por dia. Autocomiseração. Davi está dizendo: olha o que o rei está falando: eu vou te dar tudo que era do seu avô e do seu pai. Gente do céu, era riqueza demais. Porque era o rei antecessor. Era muita riqueza. E a partir de hoje, você não come em outro lugar, você come junto comigo na mesa. Aí ele olha para o rei e diz assim: como o senhor vai abençoar um cão morto como eu? Mefibosete tinha direitos legais. Preste atenção. Mefibosete tinha direitos legais. E são esses direitos legais que nós precisamos aprender a usar para nós podermos vencer todo sintoma de rejeição. Quem está comigo até agora? Prometo que eu vou ser rápido, por isso que eu disse que ia ser diferente. A primeira legalidade de Mefibosete: ele é o sucessor legal do trono. Você não entendeu? Ele é o sucessor legal do trono. Então Davi não está fazendo um favor para Mefibosete. O problema é que nós olhamos para esse texto e não compreendemos a ideia do texto. Porque a primeira coisa que nós precisamos entender: Mefibosete era herdeiro legal do trono. Por isso que ele está chegando diante do rei e se jogando no chão, com medo de morrer. O que o senhor quer com um homem, um cão morto como eu? E Davi está entendendo a legalidade que Mefibosete carrega. Você quer vencer a rejeição que você sente ou que você carrega? Aprenda a usar as legalidades que Deus já te deu. Preste atenção: você já não é mais escravo, você é filho, é herdeiro. Você é herdeiro de Deus. Então usa a legalidade que a palavra te dá para você vencer essas emoções.
Quando vier aquele sentimento de eu não sei nada, diga: você pode tudo. Daqui nós temos o livro da lei na nossa mão. Só que nós preferimos ouvir as opiniões externas. Preste atenção: se a Bíblia diz que eu sou filho e que sou herdeiro, ninguém vai tirar isso de mim. Nenhum sentimento negativo, nenhum sentimento de rejeição vai me dominar. Por quê, pastor? Porque toda vez que ele permeia a minha vida, preste atenção, eu começo a me lembrar: o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu faço parte desse negócio. Eu começo a me lembrar de Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo começa a dizer para esses irmãos que estão em sofrimento, dizendo: em Cristo somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. É disso que você precisa se empoderar, da palavra de Deus. São legalidades que nós fechamos para que o inimigo não possa trabalhar. Você sabe de onde nasce o ciúme e a inveja? O sentimento de rejeição. Querido, tem pessoa que nem imagina, mas ele é um ciumento. Se ele vê o outro crescendo, ele quer crescer junto. Ele quer crescer também. Se ele vê o outro comprando uma caminhonete nova, ele quer comprar mais nova do que a do outro. Se o camarada comprar a casa, negativo, a minha vai ter que ser a maior. E esses sentimentos são nada mais e nada menos do que traços de rejeição, que alimentou o que nós chamamos de ciúme e de inveja. Pessoas com sintomas de rejeição precisam se empoderar da palavra de Deus e entender quem é ele e quem é ela. Sabe como eu venço esses sentimentos de inveja e de ciúme? Entendendo que a Bíblia diz: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Se a irmã Zelinda está crescendo, eu dou glória a Deus por ela. Se ela comprou uma casa nova, eu dou glória a Deus, eu estou feliz junto com ela. Se a Juliana conseguiu trocar de carro, eu estou mais feliz do que a Juliana. Por quê, pastor? Porque eu entendo que debaixo de um pastoreio há prosperidade para aqueles que obedecem. Então, se alguém está crescendo, é porque se sujeitou a esse pastoreio. É isso que eu alimento a minha alma. Fiquei sabendo de um irmão, um dia recebi um irmão na minha igreja, e aí nós começamos a conversar, a acompanhá-lo, a saber qual a situação dele. Aí ele disse um dia para mim: pastor, me responde uma coisa, eu posso ter uma televisão melhor do que a do pastor? Disse: irmão, se você tiver dinheiro e não ficar devendo para os outros, você pode ter uma 10 vezes melhor do que a do pastor. Ele disse: porque da igreja onde eu vim, eu comprei uma TV de 40 polegadas, naquela época era mega ultra. O meu pastor fez um retiro, e toda a mensagem do retiro foi: o membro não pode ter uma TV melhor do que a do pastor. Gente, é incrível isso, mas aconteceu. Por que, pastor, que isso acontece? Sintomas de rejeição. Quando eu tenho um sintoma de rejeição, alguém não pode ter mais do que eu tenho. Por que que isso acontece, pastor? Porque a pessoa só vai suprir a rejeição nas conquistas que ela possui. Então, se alguém conquista mais do que ela, isso ameaça essa zona de conforto emocional dela. A Bíblia Sagrada diz que Mefibosete chega diante da presença de Davi. Mas a primeira legalidade que faz com que ele tenha direito a vencer essa rejeição, ele é o herdeiro legal. Olha para quem está perto de você, profetiza sobre a vida dele ou dela, diga: você é herdeiro legal. Você é herdeiro legal, querido. Não, se você soubesse o que você vai herdar no final dessa vida, se você entendesse o poder daquilo que você vai herdar no final dessa vida. Tem gente que deixa de fazer as coisas para Deus simplesmente porque não foi elogiado em público.
Tem gente que deixa de fazer as coisas para Deus simplesmente porque não recebeu um aplauso, sem entender que ele tem uma herança, e essa herança está condicionada a como ele se comporta aqui. Preste atenção, a Bíblia diz lá em Mateus que haverá um dia em que o Senhor nos colocará nas bodas, diante de um lugar chamado Tribunal de Cristo. Olha aqui, Tribunal de Cristo não é para julgamento, Tribunal de Cristo é para recompensa. O juízo final é para julgamento, o Tribunal de Cristo não, é para recompensa. Só vai estar no Tribunal de Cristo, pastor Cristiano, os salvos, os que receberam um chamado da trombeta nos ares e foi se encontrar com o Senhor. Por que 7 anos de bodas? Porque um casamento na tradição judaica durava 7 dias ininterruptos de festa. Agora é Cristo se casando com a igreja agora se encontra. Agora é a hora do noivo adornar a noiva. Preste atenção nisso. Isso se chama Tribunal de Cristo, Tribunal de recompensa, onde eu e você iremos receber a nossa herança, tudo aquilo que nós fizemos. Eu li aqui no domingo, no sábado que eu falei sobre corpo, alma e espírito. Tudo aquilo que fizemos, nem corpo, nós receberemos ou seremos julgados pelo Senhor. Quem está me entendendo até agora? Você está compreendendo que existe um direito legal? Gente, se a gente carregasse esse entendimento de que nós temos um direito de herança, um direito legal, o nosso comportamento não seria como o de Mefibosete. É por isso que o escritor aos Hebreus diz assim: cheguemos pois com confiança. Confiança não é orgulho, confiança é entendimento. Vou repetir: cheguemos pois com confiança diante do trono da graça. Ou seja, onde Deus está sentado. Aí a gente faz aquelas orações de gente rejeitada, né? Eu não sou nada, eu não tenho nada, eu sou um miserável, Senhor, diante da sua presença. Isso não é humildade, irmão. Isso é falta de entendimento. Humildade é você reconhecer quem Ele é e que você tem direito legal. Isso é humildade, entendimento. Aí nós chegamos com autocomiseração diante de Deus. Senhor, se o Senhor fizesse, meu Deus, se o Senhor me desse, Pai. Você sabe como é que eu oro, irmão? Não é orgulho não, é consciência. Meu Deus, estamos encerrando o mês. Foi o Senhor que me colocou na frente desse trem. Está vindo um monte de vagão aí atrás. E se eu não tiver força para suportar aqui na frente, eu vou ser massacrado. Dá recurso, dá provisão, dá capacidade, fortalece. E aí quando menos espera, o recurso chega. O que nós não podemos chegar é falando de nós mesmos como o fariseu. Eu oro 3 vezes por dia, eu jejum 4 vezes por semana, de cabeça erguida olhando para o céu, como se o que ele fizesse desse algum direito legal para ele. Mas quando eu chego diante da presença de Deus, irmã Sandra, a Bíblia Sagrada diz que eu preciso chegar com confiança, entendendo que o sacrifício que Ele fez me dá legalidade. Então quando você compreende que você tem direito legal, como herdeiro, a rejeição começa a sumir. A minha pergunta para você hoje é: quem é você? Se eu te perguntasse, sem você imaginar o que eu ia perguntar, do nada nós conversando, perguntasse: quem é você? E você demorasse alguns segundos para me responder, isso já quebraria o direito legal que você possui como herdeiro. Porque quando alguém pergunta quem sou eu sei quem eu sou. Herdeiro com Cristo da eternidade. Pronto, eu sou filho de Deus. Quando eu carrego esse entendimento, pastor Cristiano, os sentimentos de rejeições começam a sumir. Porque eu já não vejo mais a necessidade de agradar pessoas.
os caras estão dando uma pressão tão grande em Paulo. Olha o que acontece com Paulo lá em Gálatas. Se você ler lá, você vai entender. Eu não vou nem abrir aqui, mas vou mencionar o texto. Paulo passou quase um ano pregando na Galácia. Quando Paulo vai para outro lugar, que ele era um missionário, havia estabelecido a igreja, estruturado a igreja, vem alguns outros pregadores e começa a pregar outro evangelho, está no texto. Paulo diz assim: maravilha-me que tão depressa passasseis daquele evangelho para esse evangelho, que não é outro. Dá para entender? Você tem que ler direitinho para você entender. Como outro evangelho, que não é aquele evangelho, se não é outro. Aí ele diz assim, ó: pegaram o mesmo evangelho, só que distorceram algumas para se tornar mais agradável. Se você ler todo o texto, você vai entender por que Paulo está falando isso. Aí vocês simplesmente mudaram de opinião a respeito do meu apostolado, a respeito do meu ensino. Aí ele fala no capítulo 1 e o verso 10: procuro eu agradar a homens ou a Deus? Gente, se Paulo não fosse provido, preste atenção, de um entendimento de herança, de um entendimento de direito legal que ele possuía, os caras tinham matado Paulo no meio do ministério dele, irmã Zelinda. Porque ele diz assim: procura eu agradar a homens ou a Deus? Ainda que eu agradasse a homens, então eu não seria servo de Cristo. Ele está dizendo: eu tenho direito legal, eu sei quem eu sou e eu sei o que eu faço. Outros começaram a questionar, irmão João, sobre a autoridade apostólica de Paulo. Como é que você se diz apóstolo se você não andou como os outros com Cristo? Ele diz: se vocês se consideram apóstolo, eu muito mais. Olha a confiança desse homem. Eu muito mais. Quem de vocês já passou por 3 naufrágios? Quem de vocês já passou por 5 quarentenas de açoite menos uma? Quem de vocês já teve que fugir 2 vezes de uma cidade com medo de ser apedrejado? Paulo está dizendo: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Isso se chama direito legal, legalidade. Quando você conhece os seus direitos legais diante da presença de Deus, não é qualquer opinião externa que te abala. Ah, a irmã Zelinda não foi chamada para ministério nenhum. A irmã Zelinda já desespera: meu Deus, eu queria tanto um ministério, uma chamada de Deus na minha vida. Lembra que eu contei para vocês aqui o testemunho do pastor Bento? Quem lembra desse testemunho? Deus usou um profeta para falar com ele. Ele se empoderou da palavra, mas tinha um grupo de obreiros na igreja, provavelmente ciumento, invejoso. Foi na casa do Bento e desfez tudo que a palavra profética tinha sido liberado sobre a vida dele. Você não pode, Bento, ser um pregador, ser negro. Bento, você é pobre. Bento, você não tem estudo nenhum. Ele desespera sem entender o direito legal que ele possui. Quase sempre o nosso problema é este, pastora Cleonice: nós não entendemos o poder que nós temos diante da presença de Deus. Quem está me entendendo? Quando ele pergunta: como que o Senhor vai abençoar um homem, um cão morto como eu? É porque ele não entendeu o direito que ele carrega. Davi só está cumprindo o seu papel, sendo um bom legislador, dizendo: herdeiro tem direito. Quando você entende o seu direito legal, você rejeita qualquer palavra negativa sobre a sua vida. Você rejeita qualquer palavra contrária sobre a sua vida. Você rejeita qualquer coisa que você carrega. Eu já contei isso aqui, eu acredito que fui pregar em uma igreja certa feita, e quando eu terminei de pregar, Deus me deu uma mensagem, também não era muito saborosa não. A mensagem que Deus me deu: ainda tem azeite, porém os vasos se acabaram. O dirigente do culto, irmão, ficou com raiva, mas com tanta raiva que quando eu entreguei o microfone para ele, ele levantou e já falou assim: eu não concordei com a mensagem. Eu tinha argumento bíblico, irmão, para provar para ele que o que eu tinha pregado era Bíblia. Mas o Espírito Santo disse: age você ou ajo eu? Que a minha vontade é de levantar e debater.
Voltei para casa, mas voltei contrariado, pastora Cleonice. Uns 2 dias depois eu estava em casa, entrei para dentro do quarto, dobrei o joelho no pé da cama e fiquei ali orando. O Espírito Santo de Deus me disse assim: eu quero falar com você, abra a Bíblia. Quando eu abri, o Senhor falou comigo em 2 Timóteo capítulo 4. E começou a dizer: pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarga, repreenda, corrija, com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscência. Mas tu ser sóbrio em tudo, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Pastor Cristiano, a partir daquele dia ninguém me intimida mais, irmão. Pode estar o presidente da república, se Deus mandar falar eu falo. Sabe por quê? Porque aquele dia Deus me deu um direito legal. Deus estava dizendo: foi para isso que eu te chamei, foi para isso que eu te empoderei, foi para isso que eu te dei sabedoria. Não recua por causa das críticas ou da oposição. Lembra que eu disse aqui num dos primeiros cultos que nós carregamos uma necessidade muito grande de ser aprovado? Brinquei domingo lá em Paranaíta. Eu disse: eu queria ser, irmão, daqueles pregadorzão, sabe, que todo mundo quer tirar foto junto, hein? No final, até autógrafo, tem uns que dá autógrafo já. Ou vontade de pregar aquelas mensagens onde todo mundo vira meu amigo. Porque onde eu prego, irmão, eu arrumo uns inimigos. Não sei porquê. Onde eu passo, irmã Sandriane, eu deixo uns inimigos. Eu brinquei domingo lá, falei: tem gente que nem me conhece aqui, já não está gostando de mim. Aí uns irmãos riram, falei: descobri quem era. Você entende isso, querido? Nós carregamos rejeição, por quê, pastor? Porque não entendemos o direito legal que nós possuímos. Ah, pastor, mas eu fui rejeitado uterinamente. A minha mãe me rejeitou lá na gravidez, eu não consigo vencer isso. Ah, pastor, fui rejeitado na escola pelo meu primeiro professor. Ah, pastor, meu pai me rejeitou. Mas eu tenho uma palavra para você: alguém assumiu esse papel de pai, alguém assumiu essa paternidade e olhou para baixo e disse: é minha filha, é meu filho. Já está na hora da gente se empoderar disso, em nome de Jesus. Quem está comigo? Estou aqui, segundo, estou terminando. A Bíblia diz que quando ele se joga diante da presença do rei, ele diz que não é digno. O rei o levanta e diz assim: continuamente comerás na minha mesa. Por que continuamente se comerá na minha mesa? Preste atenção. Existia na tradição oriental, na tradição judaica, aqueles que eram amigos ou parentes que se assentavam na mesa, enquanto os escravos e servos permaneciam ali para servir, até que o dono da casa terminasse de alimentar. Só depois ele tinha que recolher tudo. Aí ele saía para o lugar dos servos se alimentar, então comia. Mas enquanto o seu senhor estava comendo, ele não comia. Quando ele disse de contínuo comerás na minha mesa, ele está dizendo: você não está vindo para cá como servo, você está vindo como amigo, você está vindo como parente, é alguém próximo, é alguém chegado. É por isso que Jesus está andando com os discípulos e diz para os discípulos assim: preste atenção, vocês obedecerão os meus mandamentos, e quando vocês obedecerem as minhas ordenanças, vocês não serão mais servo, vocês serão amigo. Você é amigo de Deus. Você é amiga de Deus. Carregue esse entendimento. Ah, mas eu não tenho amigo. Você é amiga de Deus. Você é amigo de Deus. Quando você começar a vencer a si mesmo nesse quesito da autocomiseração, da rejeição, você vai ver que pessoas começarão a se aproximar de você.
Porque ninguém gosta de ficar perto de pessoas negativas o tempo todo, irmão. Pensa num trem ruim. Se eu ouvia a pastora Cleonice reclamando uma vez, tudo bem, glória a Deus. Mas já pensou se todo dia a pastora Cleonice vai lá em casa com o pastor Cristiano e reclamar as mesmas coisas? E quando aquele problema lá for solucionado, eles voltam para reclamar de outra? Daqui a pouco o pastor Cristiano vai chegar mais a pastora Cleonice e eu vou olhar só pela fresta da porta e fica todo mundo quieto. Não que aconteceu isso não, irmão. Estou só fazendo. Fica quietinho. Porque você chega um momento que você fica intoxicado com tanta informação negativa. Você já percebeu tanto que é bom estar perto de pessoas positivas? Seu ânimo muda. Você chega perto de alguém positivo, irmão, com 40 minutos é suficiente para você voltar revigorado, esperançoso de novo. Puxa, vai dar certo. Nossa, a promessa de Deus vai cumprir. Um dia o irmão me falou, pastor, não sei, a última reunião que nós tivemos, é que a gente fica aqui e tem hora que bate um desânimo, pastor, mas o senhor vem aqui com a reunião de 1 hora, a gente volta num gás, doido para poder arrebentar com tudo. De simples, porque o líder que carrega traços de negatividade, ele não consegue liderar. Por que ele não consegue liderar? Porque ele não liderou a si mesmo. Lembra daquela mulher que quando perde o filho, a chamada sunamita vai ao encontro do homem de Deus, e a Bíblia diz que Geazi sai ao encontro dela por ordem de Eliseu. E quando Geazi chega perto dela, diz, vai bem contigo? Ela diz, vai bem. E com teu marido? Tudo bem. Com teu filho? Agora dá um nó na garganta, porque ela tinha deixado ao meio-dia o filho morto dentro de um quarto trancado. Mas mesmo com um nó na garganta, ela diz, vai tudo bem. Quando ela chega diante do homem de Deus, ei, preste atenção no que eu estou te falando. Ah, pastor, então nunca posso falar de problema. Não, é onde você anda falando de problema. É para quem você anda falando de problema. Porque tem gente que está na torcida, te abraçando, te beijando, te chamando de amigo, mas na torcida para dar tudo errado. Quando você sabe onde você leva a circunstância, a situação, você sabe que ao invés de um julgamento, você vai receber uma orientação e uma direção. Por isso que quando ela chega diante do profeta, ela diz assim, meu filho morreu, eu te pedi um filho. Ele diz, pode deixar, nós vamos resolver o problema. Mas já pensou se ela tivesse ido em Geazi? Não está bem não. Meu filho morreu. O profeta falou que Deus ia me dar um filho. Olha o que aconteceu agora, o menino morreu. Mas quando Geazi pergunta, ela diz, vai tudo? Geazi não ia resolver o problema dela. E a prova disso está na leitura posterior. A Bíblia diz que Eliseu pega o seu cajado e diz, vai lá, corre na frente. E Geazi sai correndo na frente com o bordão de Eliseu, toca no menino e volta e diz, não virou nada, está do mesmo jeito. Eliseu diz, eu entendi, fica tranquilo que eu vou lá. Você está me entendendo? Quando você compreende, primeiramente, o direito legal que você possui. Segundo, quando você compreende quem você é no reino de Deus, você não é mais servo, você é amigo. Porque o servo não conhece o que tem na casa do seu senhor, mas o amigo sabe de tudo. Quem está me compreendendo? Então quando você tiver um sentimento te dominando, emoção de você tem um amigo para conversar. Você não precisa ir para o WhatsApp e dizer, deixa eu ver aqui, qual dos meus amigos eu vou me abrir hoje? Qual dos meus amigos eu vou contar o meu problema? Não, você tem um amigo que está com saudade de ouvir você falar. Pedro diz assim, coloca diante dele toda a vossa ansiedade, porque ele é quem tem cuidado de vós.
Quem está me compreendendo nessa noite, em nome de Jesus? A Bíblia Sagrada diz que Geazi, ou melhor dizendo, Mefibosete agora se assenta na mesa do rei. E ele recebe as suas propriedades. E não fica só nisso, porque Davi olha agora para Ziba e diz assim: arruma servo para eles também. Sabe quando a palavra de Deus diz que nós não fomos chamados para ser cauda, mas sim cabeça? É porque Deus está estabelecendo um reino onde nós iremos reinar. Tem gente com a mentalidade medíocre. Vou passar a vida na eternidade andando nos jardins celestiais e glorificando. Queridão, você foi chamado para reinar. Se você ler Isaías capítulo 9, não me lembro agora o versículo, se é o 31, 30, diz que nós fomos chamados para ser príncipes de Deus. Tem dia que a dificuldade bate na minha porta, eu penso, é só Deus mesmo, gente, olha. Tem dia que as adversidades batem na porta que você pensa, tem que ser Deus num negócio desse. Porque você continuar, não desistir, avançar, mesmo diante da circunstância, é por causa do entendimento que você carrega. Pode estar difícil agora, mas daqui a pouco eu vou ajudar a reinar. Daqui a pouco tem um reino me esperando. Daqui a pouco eu vou fazer parte de um reino onde eu não vou estar lá servindo, eu vou estar ajudando a reinar. A gente carrega uma mentalidade cristã muito medíocre, irmão. Muito medíocre. Uma mentalidade muito reduzida a meia dúzia de coisas. Mas quando a gente vai lendo a palavra de Deus, pastor Cristiano, a palavra de Deus vai nos empoderando de sentimentos e emoções, de entendimento de coisas que neste plano terreno jamais conseguiríamos superar adversidades como as que nós suportamos. Alguém criou uma frase e disse assim: Deus não dá uma prova maior do que a que nós suportamos. Aí Paulo vem e contraria os filósofos. Recebemos uma prova maior do que a que nós suportávamos. Tem hora que algumas provas que nós vamos receber, irmã Ezelinda, vai nos fazer nos arrastar. Nos arrastar, literalmente. Tem hora que nem gatinhar a gente consegue, é se arrastar mesmo. Por causa do peso da prova que nós recebemos. Mas o que te dá direito legal é como você passa por ela. Quer ver? Romanos capítulo 8, verso de número 16. Eu vou encerrar aqui agora. Tem mais, nós continuamos a semana que vem. Vou falar aqui sobre um homem chamado Jefté. Romanos capítulo de número 8. Deixa eu ver aqui. Isso, verso de número, vou ler a partir do 15. Porque não recebeste um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A ideia de Abba, Pai é chamar de papai. Vou mais adiante aqui. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Verso 17. E se filhos, então nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. A ideia de herdeiros com Cristo aqui é o que, irmão? A Bíblia diz que ele subiu e assentou em um. Então, se é herdeiro com Cristo, qual que é o seu destino? A gente lê muito pouco, irmão. Se então nós sofremos com Ele, não vou repetir. Se então nós sofremos com
Sabe por que eu disse que tem hora, irmã Zelina, que a prova está tão grande que a gente se arrasta? Porque quem entendeu o que carrega, preste atenção nisso, mesmo se arrastando, ele não para. Está difícil, está doendo, está machucando, mas ele está lá. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Você está entendendo? Se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos com Ele. É por isso que não dá para parar, irmão. Um dia me perguntaram, pastor, o senhor já pensou em parar? Eu disse, quase todo dia. Pensa num dia que parece que a vontade é maior do que... Mas sabe o que eu entendi aqui nesse texto? Preste atenção. Se com Ele eu sofro, com Ele também eu vou ser glorificado. Então eu vou aguentar tudo. Quero nem saber. Porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória de que há de ser revelada em nós. E o lindo aqui é que você precisa entender o poder dessa preposição. O texto não está dizendo para nós. O texto está dizendo em... Meu Deus, meu Deus. Porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Eu não vou receber uma glorinha qualquer, eu vou carregar a glória em nós. 18, 19. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus.